pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Temos jockey, temos treinador. Mano Menezes deu uma aula de organização de time, organização tática, de comando de vestiário, de comando de grupo, e ainda foi muito bem na entrevista coletiva. Estacionou o ônibus? Estacionou, mas se é o Mourinho na Europa, é bonito, né? Vamos acompanhar o que disse o Mano Menezes aqui neste conteúdo. Foi muito legal a entrevista coletiva do técnico do Internacional. E projetar a sequência do Inter. Eu olho para a tabela e vejo o Inter na Libertadores. Eu olho para o jogo e vejo o Inter na Libertadores do ano que vem, fazendo bonito. Vem coisa boa por aí. 1xBet, o principal bookmaker de apostas do mundo. O Vaga colocou empatezinho. O Vaga colocou empatezinho e botou grana no bolso. 1xBet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Entra aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, faz o teu cadastro, tá? Te registra lá, faz o teu cadastro e pega essa dica, pega o meu bônus, Vaguinho, pega ele. Aplica lá que tu vai entrar com grana no bolso. Um bônus legal para você entrar no mundo das apostas esportivas por esse site que tem muita credibilidade, confiança, paga bem e paga rápido. 1xBet, o principal bookmaker de apostas do mundo! Eu achei que ele ia no 3-5-2, não tinha um meio campo que começou o jogo contra o Santos. Você vai botar o Moledo, Vitão, Mercado, vai segurar Bustos e René, vai entupir o meio campo com Edenilson e Lisiero, um meia só e PH e Alemão lá na frente. O Mano manteve a convicção, colocou a linha de 4 que vem utilizando com Bustos, René, a dupla de zaga. No meio apostou em Edenilson e Lisiero em outra, jogando um pouco diferente do que normalmente eles jogam, em posição diferente, né? E deu certo. O primeiro tempo do Inter foi muito bom. O Inter jogou de igual para igual com o Flamengo no primeiro tempo. No segundo, a pressão ela aumentou muito, porque o Flamengo tem qualidade, mas o Internacional saiu com um pontinho muito, muito interessante lá do Rio de Janeiro. E mais do que o pontinho, já falei isso no meu comentário pós-jogo, deixa uma impressão muito boa de que dá para chegar. Com essa organização, com o treinador que a gente tem, jockey, comandante, que sabe lidar com o grupo e que tem boas ideias de futebol, dá para chegar. Mano Menezes citou José Mourinho. José, se ele fosse espanhol, né? Ele é português. José Mourinho, na sua entrevista, né? Foi muito legal a entrevista do Mano Menezes. O trecho que ele fala de um bastidor, de uma conversa com os jogadores no ônibus no pós-jogo. Olha aí, Mano Menezes. E até estava brincando com alguns jogadores que dirigi aí no passado, dizendo que, pô, professor, estacionou um ônibus, Aí eu brinquei e disse assim, quando o Mourinho faz na Europa é bonito, né? Às vezes a gente tem que fazer e tem que saber fazer. Um time não pode ser um time de uma nota só. Porque todo mundo quer atacar, todo mundo quer controlar o jogo. É muito melhor para jogar dessa maneira, mas tem dias que você não consegue. Porque o adversário tem mais qualidade, o adversário tem jogadores de alto nível e nesse dia você tem que saber como vai se comportar nessas circunstâncias. Um time tem que ser um time completo, porque você não escolhe como um jogo se desenrola. Você tem boas intenções, todo mundo quer fazer bem, mas do outro lado também tem isso. E o jogo é assim. Tem que saber fazer. Se é o Vaga o treinador, bota 3 zagueiros, chama todo mundo pra trás e toma 3 do Flamengo. Mano Menezes foi muito bem no jogo, na entrevista coletiva. É verdade, lá na Europa o Mourinho é muito elogiado e ele faz muito bem isso, né? O Mourinho fecha... Eu lembro da Inter de Milão, do Mourinho, quando ele precisava fechava e nem o Barcelona entrava, né? Então, o Mourinho sabe fazer muito bem e o Mano fez muito bem. Fechou a casinha porque era importante, como ele disse na entrevista também, que era importante esse pontinho, porque olha para a tabela e vê os concorrentes, a vaga direta na Libertadores, Fluminense pegou o Atlético Goianiense, Corinthians pegou o Juventude e o Atlético Paranaense
que também se atrapalhou. O Atlético Mineiro pegou o Santos e venceu, mas o Atlético tá distante, né? Olha pra tabela, ver os concorrentes, o Inter tinha um jogo mais difícil e conseguiu um pontinho importantíssimo, se mantém na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A diferença pro Palmeiras ainda é muito grande, o Palmeiras tem um jogo fácil contra o Curitiba, que tá na zona de rebaixamento, né? Curitiba não tá na zona de rebaixamento, é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. Teoricamente é um jogo fácil, mas o próprio Mano disse na entrevista, o nosso foco é vaga na Libertadores da América de forma direta, tá? Palmeiras 63, Inter 5-4, daí vem Fluminense e Corinthians 5-1 e Flamengo 49. 6 pontos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e o Inter venceu 4, conquistou 4 pontos. O Flamengo conquistou umzinho só. Então dá. Se tu te organiza desde o início da competição, não troca de técnico, principalmente o que o Inter vai fazer agora na virada do ano, que é manter a comissão técnica com uma espinha dorsal, dá para chegar na próxima temporada. Gostei muito do Mano Menezes e, claro, gostei das peças individuais, tá? Vamos falar individualmente. Eu falei ontem que eu não gostei muito do Edenilson e fui muito criticado aqui. Não tem problema nenhum. O Edenilson, ele teve um papel importante, tá? E eu reconsidero, não tem problema, eu reconsidero o que eu disse, porque eu tava falando do ajuste ofensivo, né? Que faltou um meia, principalmente Maurício e Alan Patrick, que não foram bem no jogo. Faltou aquele último passe, faltou aquele acabamento, né? Para que o Inter pudesse fazer um gol no Maracanã. E poderia ter feito. Faltou esse ajuste fino. E aí eu acabei citando o Edenilson. E aí depois eu reconsidero, porque o Edenilson ele teve muito mais funções defensivas do que ofensivas. A característica do Edenilson, aquela de chegar na área, ele não poderia ter no jogo de ontem, porque o Mano prendeu o Lisieiro à frente da zaga. Então eu reconsidero isso. Mas o Inter tem goleiro, que é o Kehler. O Inter tem lateral direito, um dos melhores da América do Sul. O Inter tem uma dupla de zaga. O Vitão esquece, é outra classe, é outra turma. O mercado tá jogando demais. O Inter tem o René, que fecha bem os espaços. O Inter precisa um volante, porque o Gabriel saiu. Precisa de um primeiro volante. O Inter precisa de mais um meia. Vamos ver o que vai acontecer com o Edenilson. Vamos ver, o Inter precisa de um centroavante. Acho que o Inter precisa de um centroavante mais pronto que o alemão. Ele pode ser ali uma peça, né, de reposição. O Inter tem PH. O Inter tem o Wanderson. Tendência que fique. Depois a gente pode falar mais sobre isso. O Inter tem espinha dorsal. E o Inter, com o seu treinador, tem conceito. E com conceito, tu vai mais longe. Tu vai mais longe. Eu volto a dizer, eu tenho um sentimento especial. Tô sentindo algo que tá muito próximo. Muito próximo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Like, like, like. Te inscreve no canal do Vaga. Tchau.